Olá, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre de 2020 e hoje é a nossa lição de número 21, cujo tema é As Sublimes Bênçãos Espirituais em Cristo. O objetivo geral dessa lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Antes de nós entrarmos direto na lição, vamos fazer a nossa oração. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à tua santa presença em oração, fazemos confissão dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas e clamamos, Pai, pelo sangue que Jesus derramou naquela cruz e pedimos perdoe os nossos erros e os nossos pecados. Nos conduza, Espírito Santo, por esta lição, que nós possamos ouvir a tua voz e aprender de ti. Desde agora, nós te damos toda a honra e toda a glória e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Os objetivos específicos. Abaixo, os objetivos específicos referem-se ao que nós devemos atingir em cada tópico. Refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica nesse mundo e explicitar que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação. Lembrando, irmãos, que o PDF dessa lição está disponível para você no grupo de WhatsApp da EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa PIBPAN. Amém? Glória a Deus. O texto base da lição de hoje está em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, Deus, o nosso Pai, já nos abençoou. Às vezes nós pedimos uma bênção a Deus, se Deus me abençoasse. Deus já te abençoou. O que é necessário então? Tomar posse dessa bênção. Amém? Glória a Deus. A verdade prática da lição diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutemos das bênçãos espirituais. Essas bênçãos espirituais já estavam reservadas por Deus para nós antes mesmo da fundação do mundo. Aleluia. Aí abaixo você vai ter a leitura diária para cada dia da semana, uma leitura, não é? Relativa a esse tema que nós estamos estudando, que são as sublimes bênçãos espirituais de Cristo. Amém? De segunda a sábado, uma leitura nova a cada dia para você meditar. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 1. Primeiro nós vamos ler dos versículos de 3 a 4 e logo depois vamos ler dos versículos de 9 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade,
com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Glória a Deus. Então, o apóstolo começa, nesse texto dessa epístola aos Efésios, dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E ele diz: como também nos elegeu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Somos eleitos. A Bíblia diz que nós somos povo santo, propriedade, exclusiva de Deus, uma raça eleita. Então nós fomos eleitos por Deus. Quem foi eleito por Deus? A raça humana. Aqueles que crerem, aqueles que realmente tiverem voltado o seu coração para Deus, para que possa ser salvo em Cristo Jesus. Nós fomos eleitos, não foi A, B ou C, não foi o escolhido, os escolhidinhos, não, a raça humana foi eleita. Agora, dentre esses que foram eleitos, aqueles que crerem, esses alcançarão a salvação. Amém? Aleluia. Interagindo entre nós, Deus planejou de antemão conceder bênçãos espirituais aos seus eleitos. Essas bênçãos revelam a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino. O plano de salvação arquitetado pelo nosso Criador é algo incomensurável. Em Cristo, ele estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Essa é uma doutrina gloriosa que revela o imenso amor de Deus. Devemos nos alegrar por isso, pois, em Cristo, fomos eleitos para desfrutar desse maravilhoso plano. Que após essa lição possamos nos sentir agraciados por tão extraordinária bênção e possamos louvar e glorificar a Deus por tão maravilhosa bondade e misericórdia para com os pecadores. Então já era um plano de Deus. Quando o ser humano caiu lá no Éden, quando ele cometeu o erro, o pecado, errou o alvo, Deus já tinha um plano de salvação. O pecado não pegou a Deus de calças curtas. Deus já sabia tudo. Deus já tinha um plano, de resgate do ser humano. E nesse plano estava, obviamente, a figura de Jesus Cristo, através do qual, através da fé que nós depositarmos naquilo que ele fez no Calvário por nós, nós temos novamente acesso a Deus. Amém? Então, querido, você é um eleito. Deus quer que você realmente tenha essa comunhão com ele. Deus almeja que você realmente o conheça. Deus quer ter conosco, essa convivência diária. Deus quer saber de você como você foi hoje no seu trabalho, como foi no transporte coletivo, como está a sua saúde, como está seu casamento, como está a sua vida. Deus se interessa por ti. Mas, obviamente, qualquer que seja um relacionamento, ele tem que partir de duas mãos. Não adianta apenas Deus desejar ter um relacionamento com você, ou com quem quer que seja, se a pessoa nem mesmo se importa da existência de Deus. Então não existe possibilidade de diálogo entre duas pessoas que não se comunicam, entre duas pessoas que não têm aquela comunhão diária. Então é necessário que nós reservemos realmente um tempo da nossa vida para que nós possamos estar nos dedicando ao conhecimento de Deus e à convivência com Ele. Amém? Na introdução, nessa lição, nós vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus a executar um plano de restauração e conciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos.
ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e pela sua misericórdia para com todos os pecadores. Amém? Glória a Deus. Então, realmente, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por todos nós é imensurável, é inenarrável, né? Não dá para a gente realmente medir, né? A grandeza, a excelência, a perfeição do projeto de Deus para nos conceder as bênçãos e principalmente a nossa salvação. Amém? No tópico 1, a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas, por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Estávamos mortos. A partir do momento que houve a queda do homem lá no Éden, o homem morreu do ponto de vista espiritual. Estávamos condenados à morte eterna. Até que, em Cristo, Deus nos outorgou novamente o privilégio da salvação. Então é em Cristo. Somente Ele é o caminho. Somente em Jesus Cristo você consegue, ou nós conseguimos, né, o acesso novamente ao Pai. Amém? 1. Tributo a Deus. Após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Deus eterno e as suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Esse trecho bíblico trata-se de um hino de gratidão caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para o louvor e glória da sua graça, ou para o louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, o seu Filho. Amém? Então, Paulo começa, né, a narrativa da epístola aos Efésios, né, traçando ali um tributo a Deus, mostrando para nós todos que o nosso relacionamento com Deus, ele deve iniciar e deve, ao longo desse relacionamento, ele deve ter o quê? O louvor, a adoração a Deus, um coração grato, reconhecer aquilo que Deus fez por nós. Irmãos, se nós tivéssemos noção, se nós parássemos para pensar na grandiosidade da bênção da salvação, não haveria problemas nesse mundo que iria fazer com que nós nos apresentássemos, por exemplo, com uma cara carrancuda, né? Uma cara triste, uma cara de queixume, de reclamação, né? Então, a alegria no espírito, ela deve ser uma característica do cristão. Eu costumo contar, já contei algumas vezes, né, na igreja para alguns irmãos, de algumas experiências que eu já tive com determinados cristãos que realmente vivem uma vida, não é, em Cristo Jesus, uma vida feliz, uma vida alegre, né? Certa vez aconteceu, logo que há muitos anos atrás, eu me mudei para o bairro do Jaraguá com a minha família, e quando nós nos mudamos, passados alguns dias, eu estava ali na região onde fica o supermercado Extra, o pessoal que mora na região deve conhecer, e eu estava procurando uma igreja batista. E eu me deparei não com a nossa PIBPAM, mas com uma outra igreja batista que tinha ali nos arredores. E havia uma grade na frente, e eu cheguei perto daquela grade para poder conversar com uma senhora que eu vi lá no fundo do quintalzinho lá da igreja. Quando aquela senhora viu que havia alguém na porta da igreja, ela estava, parece que lavando roupa ou alguma coisa, ela pegou já um pano, uma toalha, começou a secar as mãos e veio de lá correndo até a porta para me atender. Irmãos, aquela senhora abriu um sorriso, não é? Que o sorriso dela me iluminou.
ela só me disse: a paz, tudo bem, seja bem-vindo. Aquele comportamento é típico de uma pessoa que tem Jesus Cristo no seu coração. É típico de uma pessoa que tem a convivência diária com Deus. É típico de uma pessoa que tem a luz do Senhor na vida dela. Será que aquela senhora não tem problemas? Obviamente que sim. Mas os problemas que eventualmente ela possa ter na vida dela não apagam o brilho, né, de Cristo Jesus na vida dela. Não apagam o brilho e a alegria da salvação. Nada que aconteça na vida daquela pessoa pode fazer com que ela se torne uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que se queixa das coisas. Não, por quê? Porque ela tem Jesus. Quando nós temos Jesus, quando nós temos a salvação, sabe? É como aquela pessoa que descobriu, não é, um tesouro enterrado na terra. E ela foi e cavou buscando aquele tesouro até encontrá-lo. Assim é o reino de Deus. Assim é a própria pessoa do Senhor, né? A pessoa vai, procura e quando ela encontra, ela se alegra com as demais pessoas. Amém? Essa é a vida que o cristão deve seguir e é assim que nós devemos ser diante do nosso Deus. Amém? Esse é o tópico 1, depois você vai ter o subtópico 2 e 3, tá? A síntese do tópico 1 é: as bênçãos espirituais que os cristãos receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos-lhes ser agradecidos. Agradecidos, gratidão. Gratidão a Deus pela nova vida em Cristo Jesus. Gratidão a Deus pela nossa salvação. Gratidão a Deus por saber que Ele está conosco todos os dias, ainda que nós venhamos a enfrentar qualquer tipo de luta na nossa vida. Devemos ser gratos a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tópico 2. Uma vida cristocêntrica nesse mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. 1. A revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério de sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e por misericórdia. A sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Amém? Então, a palavra nos fala aqui que, descobrindo esse textozinho, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, isso nos remete a uma revelação da verdade que estava oculta até então, que Deus tinha um plano, que apesar, né, da queda do homem, mas nem tudo estava perdido. Em Cristo Jesus nós teríamos a nossa remissão. Em Cristo Jesus nós teríamos o nosso resgate. E essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus já havia planejado, né? Por sua soberana vontade, com o propósito de quê? De salvar os pecadores. Então, querido, Deus já tinha de antemão um projeto de resgate para o ser humano. Em momento nenhum, a coisa saiu do controle de Deus. Ainda que nós tropeçamos, ainda que nós caímos, que cometemos coisas terríveis, mas Deus está no controle de todas as coisas. E a partir do momento que você reconhece aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, e que você o recebe e o aceita aquele sacrifício no seu lugar, né? Você tem a bênção da salvação eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Depois, no tópico 2, você vai ter o subtópico A Plenitude dos Tempos e o Louvor da Sua Glória, que é o subtópico 3. A síntese do tópico 2 é: os decretos eternos planejados por Deus
e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Então, tudo foi restaurado e todos os pecadores são salvos em Cristo Jesus. Obviamente, a partir do momento que o recebem, que o aceitam, que o reconhecem, que manifestam fé naquilo que o Senhor fez na cruz, não é? Mas todas as coisas convergem novamente a Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Tópico 3. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. Irmãos, falar do Espírito Santo é algo maravilhoso. Amém? O Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação, idealizado por Deus Pai. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da Salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Isso está em Tito, capítulo 3, versos de 5 a 7. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como um sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao cristão, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. E o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. É ele quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no cristão o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Eu quero que depois você dê uma lida com calma, lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, que ele vai falar do fruto do Espírito. E procure identificar em você aquele fruto. Procure identificar em você se você está produzindo aquele fruto. Porque esse é o sinal externo de que realmente uma pessoa tem o Espírito Santo, foi selada com o Espírito Santo e se arrependeu das obras mortas e se tornou uma pessoa nova em Cristo Jesus. É aquilo que a gente chama de conversão, né? Que está lá em Tito, capítulo 3. Então, quando você se converte, quando você realmente aceita e reconhece a obra restauradora de Jesus Cristo lá no Calvário, a sua vida muda, meu querido. É impossível uma pessoa ser convertida em Cristo Jesus, né, e continuar com o mesmo ritmo de vida. Continuar, muitas das vezes, no roubo, na prostituição, no adultério, no consumo de coisas ilícitas, não é? É impossível uma pessoa que se converteu e recebeu o selo com o Espírito Santo continuar com um ritmo de vida desse. A pessoa muda. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha no nosso espírito, né? E nos conduz ao arrependimento. É Ele que nos convence. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é? É por isso que nós aprendemos que a palavra de Deus nos revela, inclusive, que o pecado contra o Espírito Santo seria o único pecado que não teria perdão. Por quê? Porque é Ele que nos convence. A partir do momento que nós pecamos contra o Espírito Santo, se ele se retira de uma pessoa, não há quem o convença mais a respeito do pecado e ele vai morrer nos seus pecados. Então, por isso que é importante você buscar, sabe, a dádiva, a bênção, a beleza de sentir a unção do Espírito Santo. Quão maravilhoso é você adentrar ao templo, à casa de Deus, e ouvir os louvores, né, diante do Senhor e sentir a unção, a presença, o derramar do Espírito Santo. A maior parte das pessoas vão às lágrimas, porque a presença de Deus é maravilhosa. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso e ele trabalha no nosso interior, ele trabalha no nosso sentimento, ele muda a nossa vida, ele tira toda a nossa tristeza, ele lava completamente a nossa alma, os nossos pensamentos, ele nos transforma e ele nos leva diante do trono da graça de Deus para que nós possamos adorá-lo. Isso é a obra do Espírito Santo. Então, querido, busque todos os dias da sua vida a dedicar algum tempo à presença do Espírito Santo de Deus. Busque conhecê-lo, busque caminhar com ele, busque falar todos os dias com o Senhor.
dedique tempo para que você possa crescer no conhecimento dessa graça, dessa bênção de Deus que é dada através do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Depois você vai ter o subtópico 2, o penhor da nossa herança, e a síntese do tópico 3 é: o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, os identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna. É o selo do Espírito Santo. Antigamente os reis tinham um anel que tinha um sinete no qual eles selavam as correspondências ou alguma coisa que ele tinha para encaminhar para outras pessoas, e quando a pessoa via aquele selo, ela sabia, veio do rei fulano de tal. Assim é o Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo, ele é o penhor. Ele é aquele que nos identifica que nós somos de Deus. Nós somos propriedades do Senhor. Fomos comprados não com coisas corruptíveis como ouro e prata, mas sim com o precioso sangue de Jesus. Amém? Então, a sua vida tem que mudar, tem que ser transformada, sabe? Aquele velho homem que se apresentava com queixumes, com reclamação, com xingamentos, com palavras torpes em sua boca, né? Que tinha um tipo de comportamento completamente contrário à vontade de Deus, esse foi sepultado no batismo. O novo homem, a nova mulher, ela tem que ser realmente uma pessoa nova. É como eu estava dizendo a respeito da irmãzinha que veio me receber na porta da Igreja Batista. Só a presença daquela senhora, que já era uma senhora, só a presença dela e o sorriso estampado no rosto dela já me iluminou. Assim tem que ser a pessoa que tem realmente a Cristo Jesus. Então, os queixumes, as reclamações, o mau comportamento, a raiva, a ira, né? Isso ficou para trás. Isso não faz parte mais da sua vida. Hoje você tem o Senhor, você tem o Espírito Santo e você tem a nova Jerusalém celestial te aguardando para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Conclusão. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Oh, glória a Deus! Você veja, irmãos, que ao longo da lição e ao longo da epístola, né, de Paulo aos Efésios, ele fala sempre em louvor e glória ao Deus eterno. Louvor e glória ao Deus eterno deve fazer parte da vida do cristão, deve fazer parte da vida do convertido, deve fazer parte da vida na casa, no lar, na criação dos filhos, no casamento, no trabalho. Louvor e glória ao Deus eterno. Quando você louva, você não tem tristeza. Quando você louva, você não está chorando. Quando você louva, os seus problemas são lançados sobre o Senhor. E a sua vida, ela passa a ser mais leve. Amém? Então, o louvor e a adoração são ferramentas que Deus nos deu para que nós tenhamos uma vida abençoada. Aleluia! Logo abaixo você tem o joguinho de perguntas e respostas aí para você refletir a respeito das sublimes bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer ao nosso Deus por mais essa aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Feche os seus olhos e vamos fazer a nossa oração. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa lição abençoada. A lição de número 21, as sublimes bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos. Pai Santo, que o teu Espírito esteja na vida de todos, meu Deus, sabe, convencendo do pecado, do juízo e realmente nos trazendo a momentos de louvor e de adoração. Nós te louvamos e te agradecemos por essa aula, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Olha, nós temos orado por esses dias e nossa igreja já está retornando gradativamente aos cultos presenciais e eu quero convocar você, irmãos, a realmente ser um intercessor.
realmente a desempenhar o seu papel, sabe, a dobrar os seus joelhos nos seus momentos de oração, de adoração. Lembre-se da nossa querida Primeira Igreja Batista do Jardim Pan-Americano. Ore pela vida do pastor Augusto, da Margarida, dos pastores, do pastor Leandro, do pastor Rinaldo, do pastor Alfran, da vida desse servo de Deus aqui. Ore pelos familiares dos pastores, ore pelos diáconos, as diaconisas e seus familiares e pela vida de todo o povo, não é? Para que nós possamos crescer a cada dia mais e mais no entendimento, no conhecimento da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ore pelo fim dessa pandemia, ore pelas famílias que têm sofrido tanto, irmãos, e que precisa realmente das nossas orações e das nossas súplicas e do consolo que só o Espírito Santo pode dar. Amém? Ore pelas autoridades do mundo, inclusive aqui do nosso Brasil, para que nós possamos viver em paz, segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Erga suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa sejam agora e para sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu te abençoo e eu te envio para que você viva um restante de final de semana abençoado e uma nova semana pela frente, cheia da graça de Deus. Em nome do Senhor Jesus, fique em paz. Na próxima semana, teremos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe e até lá. Paz.